8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Quando nós pensamos em relações tóxicas, logo imaginamos relacionamentos amorosos. Mas esse tipo de relação pode estar também em outros ambientes sociais, como profissional, as amizades e até mesmo na família. Eu incluiria aqui a política. Nós vamos conversar sobre o assunto com o psicanalista Ronaldo Coelho. Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo de volta ao 8 em ponto. Bom dia, Sergi. É um prazer estar aqui de volta com vocês, falando sobre um assunto tão importante, né? Exato. O prazer é nosso, meu caro. Qual que é a lógica por trás de um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? Porque todo mundo fala, eu às vezes vejo muito isso nos casais, é impossível fugir dos relacionamentos amorosos, que às vezes não são tão amorosos assim. Eu sempre vejo um acusando o outro de ser tóxico para ele. O quanto que essa toxicidade é da outra pessoa e o quanto que é nossa, pelas nossas frustrações e pelas nossas projeções que a gente faz no outro. Legal, Sergi. Você pegou justamente no ponto-chave ali, né? Quando a gente fala de um relacionamento tóxico, tem a tendência em encontrar quem é a pessoa tóxica, né? É uma pergunta que vem, né? Se a pessoa faz mal para outra ou não. E eu sempre, quando vou falar sobre esse assunto, tenho essa necessidade de voltar para a gente pensar a relação tóxica, né? Então, o que na relação é tóxico? Inclusive, eu prefiro relação abusiva, né? Falar sobre relacionamento abusivo do que tóxico, porque a gente cai nessa tendência, né? De pensar sobre o elemento tóxico ou a pessoa tóxica. E quando a gente olha para a relação, quando ela começa a fazer mal, né, são elementos dessa relação ou formas de se relacionar que passam a fazer mal. E num relacionamento abusivo, o que a gente vai percebendo, né, é que os limites do que é bom, do que faz bem ou do que faz mal vão sendo apagados na relação, né? Então, o próprio nome abusivo, por que eu gosto mais dele? Porque a ideia de abusivo é aquilo que excede o bom uso, né? Aquilo que já é um uso que faz mal, que não faz bem da relação. Ou, por exemplo, da liberdade que você dá para o outro, né? Uma situação simples, né? É a da agressividade, né? Numa relação abusiva, não se tem um limite claro, né? Até onde essa agressividade cabe ou não dentro da relação. E quando a gente não tem um limite claro do que faz bem, do que faz mal, ou do que pode ou do que não pode, o que acontece é que pode tudo o que faz mal também, né? Então, muitas pessoas têm uma tendência a pensar que se a gente coloca limites para o nosso comportamento ou para a nossa forma de se relacionar, isso seria uma forma de limitar o amor na relação. E é o contrário, né? É colocando limites para que pode, o que não pode, o que faz bem, o que faz mal, é que a gente pode construir um relacionamento que seja bom, porque é só dessa forma que a gente pode deixar de fora o que não faz bem. Né? Então, o que faz bem pode e o que não faz bem fica de fora. E isso acontece, é interessante pensar, né, dessa forma, porque quando a gente vai pelo outro caminho, né, de pensar que a pessoa é tóxica, e a gente está conversando, por exemplo, com pessoas que estão numa relação abusiva, colocar a outra pessoa, ou pintar totalmente a outra pessoa como ruim, é algo que nem faz muito sentido para quem está no relacionamento, porque ela sabe que tem coisas que faz bem, a relação tem coisas boas também. Então, fica até difícil entender a outra pessoa como completamente tóxica, né? Então, quando a gente olha para a relação, dessa forma como a gente estou trazendo aqui, dá para a gente entender elementos ou o que naquela relação seria necessário trocar ou colocar limites para que ela possa ser uma relação saudável, uma boa relação para a pessoa. O Freud, não sei se você é freudiano, se você gosta, se como Sim, psicanalista pode ter certeza que sim. Ele dizia que a sim, violência, a agressividade é algo nato, né? Algo natural nas sim. relações humanas. E por isso que ele explicava a dificuldade das religiões, do socialismo, porque agora dentro dessa estrutura, se é verdade que nós temos uma agressividade dentro de nós que a gente às vezes nem controla,
e você falou muito sobre evitar e pôr limites. Você acha que isso passa muito mais pelo perfil da vítima? Porque assim, nós não vamos acabar com o agressor e nem com esse sentimento nato. Você acha que é muito mais trabalhar o perfil da vítima, ela que tem que não ser vítima? Porque tem muita gente que cai nessa condição, né? Isso, pois é. Quando a gente começa a olhar dessa forma, fica mais complexo, né? Então, limite é uma coisa que tem mais a ver com a gente mesmo do que com o outro, né? Como assim? É aquilo que eu não topo na relação. Aquilo que, se acontece, para mim, a relação passa a não fazer mais sentido, né? Então, em qualquer situação que a gente esteja, eh, posto que ela seja livre, né? A não ser que a pessoa está encarcerada mesmo, que daí é uma situação extrema, né? Mas pensando num relacionamento livre, onde eu posso ir embora, né? É poder dizer para si mesmo o que é o necessário para eu continuar nesse relacionamento, né? O que é o mínimo para que eu possa ficar, ou até onde vale a pena e até que ponto, né? Desse ponto para cá já não vale mais a pena. Então, o limite tem mais a ver com se perguntar quais são os seus limites na relação, né? O que você permite que aconteça. E permitir não tem a ver com limitar o outro, tem a ver com você encontrar em você qual é o seu limite e, se passou do seu limite, você cair fora, né? Você ter a coragem, né, de entender aquilo como um limite seu e cair fora, né? E procurar uma forma de se relacionar que seja mais saudável para si. Mas como é que a gente consegue estabelecer isso? Porque também tem outros mandamentos, como o da paciência, um casamento ou uma relação só sobrevive com... Até aquela frase, né? Amar é ceder. E de que forma que a gente encontra um bom senso? Porque assim, não vai ser todo dia, você vai chegar em casa. E às vezes as pessoas falam mesmo coisas que ofendem. Como a palavra é importante, né, Ronaldo? Às vezes a pessoa fala Uhum. uma palavra, acabou o relacionamento, a pessoa não vai nem conseguir mais olhar para a cara da outra. Como é que essa Isso. abordagem pode ser trabalhada e como é que o perdão cristão entra nessa história? Então, o limite tem menos a ver com coisas que são completamente inegociáveis do ponto de vista da conversa, né? Ou de uma ação que acabou para sempre. Ele tem menos a ver com isso e mais a ver com eu não consigo me manter numa relação que se mantém dessa forma, né? Eu acho que a gente está falando muito mais aqui de constância na relação. Então, nessa perspectiva, o perdão cabe, né? Cabe a ideia de você propor ao outro, né? Negociar essa relação, né? Implica justamente essa negociação, mas é os termos da negociação, né? É essa a questão. E os termos da negociação têm a ver com os meus limites para essa conversa. E veja, quando o meu limite está claro para mim, eu não preciso nem ser firme com o outro no sentido de ser agressivo com o outro. A minha firmeza na certeza de que eu não consigo ficar nessa relação se ela se desenvolve dessa forma, sabe? Até essa coisa do amor mesmo. Ele tende a se transformar se eu tô com alguém que não faz sentido para mim estar. O limite ele é mais profundo, sabe? Ele não tem a ver só com um comportamento, mas tem a ver com o que faz sentido para sua vida. E se não faz sentido para a vida, não tem por que continuar, né? Então, é também uma forma de reconfigurar o sentido da relação, né? Essa ideia de amor, né? Um amor que não é incondicional, mas um amor que faz sentido para mim, na minha vida, né? O amor em si só, por si só, quando a gente começa a pensar dessa forma, ele é pouco para manutenção de uma relação. Porque se a relação não faz bem para mim, não faz bem para minha vida, ela passa a não valer a pena, apesar de haver amor, né? O Ronaldo, eu gosto muito de uma frase de um heterônimo do Fernando Pessoa, Bernardo Soares, naquele o livro do Desassossego, que ele fala assim: Uhum, não é o amor que vale não é o amor, mas são os arredores que vale a pena.
As pessoas também, por conta dessa exigência da sociedade de você ser feliz, você tem que ser ótimo, seja maravilhoso, não aceite nada, não estão depositando demais no outro também a sua felicidade? Sim, demais. Eu tenho nessa linha mesmo, né, que você foi falando, né, Sergi, tem um meme que eu gosto muito que é duas figuras, né, uma menina e um menino, e aí ele vira para a menina e fala, eu vou te fazer feliz, né? E ela fala, não precisa, eu já venho feliz de casa, né? Que eu acho muito fofinho, muito bonitinho, porque é isso, né? Quem faz a gente feliz é a gente mesmo, o outro que faz, né? Obviamente, o outro tem a sua parcela de contribuição, mas não de fazer, ele não tem esse poder de fazer a gente feliz, né? É a gente que se sente feliz com o outro ou não, né? Então, é cuidar disso também. Esse também é um limite importante na relação, né? De entender que não é o outro que vai me fazer, mas eu que vou me sentir ou não feliz com essa relação. Muito bem. Conversamos aqui no Oito em Ponto com o psicólogo, psicanalista e analista institucional Ronaldo Coelho. Ronaldo, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Muito obrigado, Serginho. Um excelente final de semana. Até a próxima. E quem Muito sabe a obrigado gente para vocês também. consiga ter relações menos tóxicas, né? Mais amor para nós, né? Sim, que a gente possa cuidar melhor das nossas relações, né? Colocando limites que possa fazer com que a gente se relacione da forma que faz bem, né? E, de fato, não permitindo o que nos faz mal. O duro são as pessoas que não têm limites, né, Ronaldo? A pessoa não tem Isso. limites, não adianta. Você pode falar o que quiser, não tem. Pois é. E aí entra o nosso limite, né? É De não verdade. ficar quando é assim, né? Obrigado, um abraço, viu? Um abraço, Sergei. Tchau, tchau.